Angélica leva Mateu no coche com a intenção de conduzi-lo até a casa dos pais para que ele pudesse ver o filho. Em seguida, Mateu entra na casa acompanhado de Angélica. Juvenal comenta sozinho sobre o fato de Gomercindo ter proibido o italiano Mateu de entrar naquela casa, e ainda assim, agora a própria filha o ter levado até ali. Maria questiona se Rosana realmente sabe o que está fazendo, e Rosana pede para que Maria não fique aflita. Mateu entra na casa e Maria pede para que ele seja bem-vindo. Rosana observa Mateu atentamente. Mateu pergunta a Maria como ela tem passado, e Maria responde que está bem. Mateu ressalta que veio para ver o filho, e Maria pede que ele fique à vontade. Rosana pede para que Mateu vá com ela, ou seja, que a acompanhe. A Angélica suspira profundamente, e Maria pergunta o que elas estão fazendo. Angélica comenta que estão começando uma verdadeira guerra para Rosana recuperar o marido. Rosana observa Mateu brincando com o filho e pede para que ele pegue a criança no colo, alegando que o menino deve estar com saudades do pai. Mateu segura o filho nos braços e Rosana fica encantada com o carinho e a delicadeza dele. Rosana ressalta que o filho precisa reconhecer o pai, e Mateu diz que sempre pensa nisso. Rosana comenta que, aos domingos pela manhã, poderá buscar o filho para passear, e Mateu questiona se ela está falando sério. Rosana afirma que sim, pois deseja que o filho ame o pai. Mateu fica surpreso e impressionado com a atitude de Rosana. Amadeu caminha, em seguida fica pensativo, mas acaba entrando na pensão. Dolores serve Hortência. Amadeu comenta que precisou mandar todos embora, e Toninho questiona se as obras do Sobradinho foram paralisadas. Amadeu confirma, alegando que isso será um desastre para eles. Amadeu diz que tudo acontece por causa do dinheiro, e que Francisco pensa apenas nele mesmo e na casa bancária. Hortência afirma que, em alguns dias, terão o dinheiro necessário para Amadeu continuar construindo os Sobradinhos. Amadeu questiona se isso é verdade, e Toninho afirma que os armazéns já estão vendidos. Toninho comenta que vai trabalhar com um tio Amadeu, e Amadeu diz que mandará Mateu embora, pois já o ajudou demais. Hortência questiona essa decisão, mas Amadeu afirma que Mateu não nasceu para esse tipo de trabalho na construção. Amadeu diz que deseja ter apenas uma sócia, que é Hortência, e Hortência sorri. Dolores continua preparando a comida e afirma que fez comida demais e se esqueceu de que a pensão está vazia. Dolores comenta consigo mesma que, na cidade, parece que todos estão desempregados. A seleção de candidatos acaba sendo suspensa e as vagas se esgotam. Maria pede para que Mateu não se constranja, pois ele irá almoçar com eles, mas Mateu nega, afirmando que precisava voltar para o trabalho. Angélica insiste. Matilde fala com Mateu e ele a reconhece. Matilde diz que veio trabalhar para Maria do Socorro. Mateu acaba se acomodando à mesa após muita insistência. Angélica comenta que parece que estão na fazenda com a família toda reunida. Maria afirma que Mateu sempre continuará sendo da família, pois é pai de seu neto. Rosana comenta que já falou com ele e, sendo assim, levará Marinho para passear com o pai aos domingos pela manhã, alegando que são direitos de pais que decidiram respeitar. Maria concorda. Angélica diz que nunca conseguiram odiar Mateu de verdade dentro da família, e Rosana afirma que muito menos ela. Mariana pergunta se pode servir o almoço e Maria autoriza. Maria comenta que Matilde cozinha quase tão bem quanto a comadre Leonora. Mateu questiona ao ouvir a palavra comadre, e Rosana explica que Bartolo e Leonora batizaram o irmão dela e Angélica. Juvenal diz que está esperando Mateu e Gomercindo fica confuso. Juvenal afirma que Angélica foi quem resolveu buscá-lo. Gomercindo garante que mandará Mateu para fora de sua casa e entra extremamente nervoso. Gomercindo comenta com Augusto que não queria Mateu naquela casa, e Augusto afirma que foi Angélica quem o buscou. Gomercindo fica indignado, alegando que as filhas fazem tudo por trás de suas costas. Maria comenta que o Gerry está almoçando com eles e diz que não é hora de discutir isso agora, pois se trata de um problema das filhas, pedindo que Gomercindo suba ao quarto e depois se acomode à mesa com o italiano. Gomercindo afirma que Maria só pode estar brincando com ele. Augusto diz que não gosta de Mateu, mas que sua fome é maior do que a raiva que sente por ele. Maria pede para que eles venham almoçar com todos. Augusto comenta que foi eleito deputado, e Mateu afirma que Angélica já lhe contou. Mateu reforça que veio apenas para ver o filho, e Angélica comenta que é melhor Augusto almoçar calado. Mateu diz que pensou ter ouvido a voz de Gomercindo, mas Rosana pede para que ele termine o almoço em paz. Gomercindo bebe algo enquanto Angélica o observa por trás, em silêncio atento. Gomercindo afirma que Angélica não precisa dizer nada, e Angélica responde que todos estão apenas tentando salvar o casamento de Rosana. Gomercindo questiona se isso seria possível justamente com aquele italiano, e passa a comentar que Mateu fez muita sujeira, afirmando
afirmando detestar o italiano com todas as forças. Gomesindo diz que, por ele, desceria naquele instante e jogaria Mateu na rua sem pensar duas vezes. Angélica reage dizendo que, se ele fizer isso, então aproveite e jogue também Rosana, Mateu e até o próprio Neto na rua, o que faz Gomesindo se calar imediatamente. Bartolo chega em casa e comenta com Leonora que os negócios do café estão indo muito mal, dizendo imaginar o quanto o compadre Gomesindo deve estar preocupado. Bartolo comenta que acredita que o dinheiro que Gomesindo emprestou pode acabar fazendo falta para ele, mas Leonora lembra que ele é o barão do café. Leonora comenta a possibilidade de fazer uma visita a Gomesindo, alegando que ele gostaria de ver Maria do Socorro, e Bartolo acaba concordando. Leonora sugere que a visita aconteça no sábado e Bartolo combina que irão. Matilde comenta que o povo da colônia sente saudades de Mateu, e Maria confirma, dizendo que Mateu era muito querido por lá. Matilde diz saber disso, alegando que Bartolo e Leonora também sempre tiveram muito apreço por ele. Rosana comenta que Gomesindo estaria feliz da vida se Mateu estivesse cuidando dos cafezais, e acrescenta que Bartolo está plantando suas próprias uvas. Mateu questiona se isso é verdade, e Maria confirma, alegando que, após a saída de Mateu da fazenda, Bartolo conseguiu comprar suas próprias terras. Mateu fica muito feliz e diz não acreditar no que está ouvindo. Angélica pede para Gomesindo vir e se acomodar à mesa com eles, e o clima pesa quando Mateu e Gomesindo ficam frente a frente no mesmo ambiente. Gomesindo questiona como Mateu tem passado, e Mateu responde que está bem. Gomesindo afirma que não será falso e diz que, apesar de tudo, sente certa alegria em ver Mateu à mesa almoçando com todos, pedindo então para Mariana servir a comida e para que todos almocem em paz. Antenor chega em casa e Naná questiona o que aconteceu para ele ter voltado tão cedo. Antenor revela que foi dispensado, deixando Naná em choque, mas ele afirma que para tudo na vida sempre existe um jeito. Antenor comenta que José Alceu também foi dispensado e Naná pergunta como ele está. José Alceu aparece indignado e triste por ter perdido o emprego, alegando que aquele foi seu primeiro trabalho. Tizil tenta animá-lo, pedindo que ele faça de conta que ele foi mesmo quem pediu as contas, mas José Alceu nega, dizendo que não vai se enganar dessa forma. Tizil pede para José Alceu levantar a cabeça, afirmando que eles são homens e que ainda possuem a caixa de engraxar para seguir em frente. Gomesindo oferece um pouco de bebida a Mateu e pede que ele diga alguma coisa. Mateu afirma não saber o que dizer. Gomesindo comenta que está sabendo do projeto de construção com Amadeu e Mateu confirma. Gomesindo questiona se Mateu confia em Amadeu e relembra a briga que tiveram no dia do pagamento da fazenda, mas Mateu diz que atualmente eles estão se dando bem. Mateu comenta que uma grande parte do dinheiro está com Francesco e Gomesindo afirma que, sendo assim, o dinheiro está bem guardado. Augusto comenta sobre Gomesindo ser sócio da casa bancária e Gomesindo afirma que resolveu não viver apenas do café, mas diversificar seus negócios. Mateu diz que gostaria de receber o dinheiro que deixou na fazenda quando saiu, alegando que trabalhou muitos anos para Gomesindo. Gomesindo questiona quanto Mateu acha que ele lhe deve, e Mateu pergunta se Gomesindo realmente vai pagar. Gomesindo responde que pagará agora mesmo. Rosana questiona Angélica sobre o que eles estão conversando, e Angélica afirma que o pai não fará nenhuma bobagem, pedindo ainda para que Rosana se acalme e se acomode. Rosana comenta que o pai pode acabar perdendo tudo, e Angélica diz o mesmo a respeito de Mateu. Gomesindo afirma que não tem o dinheiro suficiente naquele momento para pagar Mateu, mas diz achar justo o valor solicitado. Mateu alega que não está exigindo nada, e Gomesindo pede para que ele volte à noite para receber a quantia. Gomesindo comenta que Juvenal está esperando Mateu do lado de fora, e Mateu se retira. Mateu pede para que Juvenal o mande embora, e Juvenal questiona para onde. Mateu então informa o endereço. Toninho conversa com o Januário, e Januário afirma não saber quem eliminou Hernandes e a mulher dele, garantindo que não foi ele. Amadeu afirma que Januário foi quem eliminou, mas Januário diz que isso não está certo e insiste que não foi ele. Toninho passa a influenciar Januário para que ele aceite a culpa, e como forma de comprá-lo, Amadeu coloca uma boa quantia de dinheiro para que Januário assuma a responsabilidade. Amadeu afirma que Januário eliminou Hernandes e a amante em defesa da honra, e Januário diz que vai sustentar essa versão, acabando por aceitar tudo. Mateu caminha até o escritório e, ao se acomodar, fica extremamente pensativo. Amadeu comenta que pararam com tudo, conforme Francisco mandou, e Francisco diz que fizeram muito bem, mas Amadeu afirma que as obras paradas terão prejuízo, enquanto Francisco dá a entender que será exatamente o contrário. Amadeu diz que a sociedade já não lhe interessa mais, alegando que Francisco é apenas sócio dos terrenos e das quantias, e garante que se Francisco negar o dinheiro
dinheiro para terminar os sobradinhos, ele não tem mais interesse em tê-lo como sócio. Francesco questiona o que Amadeu pretende fazer e Amadeu afirma que irá acabar com a sociedade. Francesco pergunta se Mateu já sabe disso e Amadeu diz que também irá dispensar Mateu. Francesco questiona como Amadeu pretende concluir os sobradinhos e Amadeu responde que isso será um problema exclusivamente dele. Por sua vez, Francesco acaba dizendo que acha melhor encerrar de vez aquela história. Amadeu questiona o que Francesco vai querer para sair da sociedade, e Francesco responde que deseja 2 sobradinhos que ainda não foram terminados, afirmando também que quer recuperar todo o dinheiro que investiu no negócio. Amadeu acaba concordando com os termos apresentados e se retira, demonstrando certo incômodo, mas aceitando a decisão. Amadeu comenta que agora será necessário fazer tudo por meio de um documento por escrito e afirma que não quer ter mais sócio algum. Mateu questiona como ficará nessa história, e Amadeu explica que eles ficarão com 2 sobradinhos. Porém, Mateu terá de concluí-los com o próprio dinheiro. Mateu suspira profundamente e diz que prefere sair da sociedade e que é capaz de fazer qualquer acordo nesta vida para não precisar mais trabalhar com Amadeu. Amadeu comenta que, apesar de tudo, eles ainda podem continuar sendo amigos. Juliana entra na pensão e segue diretamente para subir as escadas. Mateu comenta que depois acertará tudo corretamente com Amadeu, enquanto Amadeu permanece pensativo. Juliana coloca o bebê no berço com cuidado, despeja água em uma bacia, lava o rosto e em seguida enxuga-se, tentando aliviar o cansaço. Mateu questiona por que Juliana demorou tanto para chegar da fábrica e ela responde que não havia coxo disponível para levá-la até em casa. Antes de Juliana ir ver o filho, Mateu a interrompe e diz que foi visitar o menino. Juliana comenta que está tudo certo, afirmando que foi muito bem recebido e acrescentando que há outra novidade. Gomecindo vai pagar o dinheiro que deve a ele pelo tempo em que trabalhou na fazenda. Juliana comenta que isso só pode ter sido um milagre. Juliana questiona se Mateu riu a esposa e ele confirma que viu Rosana. Juliana pergunta se Mateu beijou Rosana novamente e Mateu pede para que ela não diga isso. Juliana então pede que ele a deixe ver o filho. Mateu sozinho fica pensativo, alegando para si mesmo que Juliana nunca vai entender completamente a situação. Juliana observa o filho se divertindo com o olhar tomado por sentimentos mistos. Por sua vez, Francesco comenta que naquele dia acabou com um negócio que vinha lhe causando muita dor de cabeça. Anacleto diz que, pelo modo como Francesco fala, parece ser sócio de toda São Paulo, e Inês pede para que Anacleto deixe o genro falar. Paula questiona do que o marido está falando, e Francesco explica que se trata de uma construtora, alegando que tudo foi feito para ajudar Mateu. Paola ressalta que Francesco fez isso por causa de Juliana e não de Mateu, o que deixa Anacleto indignado. Francesco comenta que se ignorância pagasse imposto, Anacleto estaria perdido nesta vida. Anacleto reclama. Paola se estressa com a situação e se levanta, saindo da mesa. Inês pede para Anacleto morder a língua, enquanto Francesco dá a entender que Anacleto tem veneno na língua. Anacleto afirma que não falou nada demais. Mariana e Matilde seguem trabalhando normalmente. Augusto comenta sobre seu primeiro momento como deputado na tribuna. E Gomecindo questiona se ele foi aplaudido, ao que Augusto responde que sim. Gomecindo pergunta se ele defendeu o café e Augusto nega. Gomecindo então questiona para que Augusto foi eleito. E Augusto culpa Campos Salles pela situação do café, alegando que ele provocou filas de desempregados nas fábricas e espalhou a miséria. Angélica pergunta se Augusto disse isso na tribuna e ele confirma. Angélica pergunta se ele falou sobre o direito de a mulher votar, mas Augusto diz que não chegou a tocar no assunto, pois a hora não era oportuna. Gomecindo pede para Angélica deixar essas ideias de lado. Maria questiona e Rosana afirma que Angélica está certa. Augusto comenta que eles parecem ser minoria na sala. Gomecindo pede para Augusto explicar por que Campos Salles está prejudicando a economia deles. E Augusto responde que isso é para abrir caminho ao capital estrangeiro. Gomecindo pergunta sobre o capital nacional e Augusto afirma que Campos Salles se esquiva do tema. Gomecindo então diz que todos vão dormir. José ouve uma batida na sua porta. Abre e vê que se trata da Madame Janete, que pede para entrar. Josué pega a mão dela e a beija, dizendo que estava quase indo bater a porta dela. Janete pede para que Josué nunca faça isso, e Josué pede para ela não fazê-lo esperar tanto. Josué e Janete se entregam um ao outro. Marco Antônio chega de coxa em casa durante a noite, enquanto no quarto de Josué, Janete permanece junto dele. Marco Antônio entra e caminha pela casa. Luísa questiona se Marco Antônio acabou de chegar. Ele confirma e pede algo para comer.
comer, dizendo estar faminto. Luísa afirma que vai cuidar disso e ressalta que Janete já se recolheu. Marco Antônio pergunta se há alguma novidade, mas Luísa responde que não. Marco Antônio comenta que vai viajar para Manaus e Luísa questiona o que ele pretende fazer por lá. Marco Antônio responde que se trata de assuntos ligados ao pai dele. Luísa então questiona sobre a borracha, após Marco Antônio dar a entender que isso tem relação direta com a viagem. E ele explica que a borracha é um produto nativo da região de Manaus, valendo tanto quanto o café no mercado. Luísa pede permissão para dizer algo e Marco Antônio permite. Luísa revela que quem vê Marco Antônio hoje mal acredita que ele seja o mesmo rapaz que chegava em casa de madrugada, embriagado, afirmando que ele já não parece mais aquele homem inconsequente. Marco Antônio comenta que chega um momento em que todo homem precisa tomar juízo. Luísa diz que Francesco costumava ficar fora de si com as estripulias do filho, mas Marco Antônio afirma que agora a situação é justamente o contrário. Em seguida, Luísa questiona se Francesco está vivendo bem com a italiana do retrato, e Marco Antônio responde que ela tem nome, que se chama Paola, e acrescenta que ela deu uma filha a Francesco. Luísa comenta que isso faz dela uma irmã para Marco Antônio, e ele confirma. Josué pede para Janete não ir embora, mas Janete afirma que o filho dela já deve ter chegado e diz que precisa sair. Josué a impede, alegando que Janete só deixará aquele quarto quando ele quiser. Janete diz que não pode ficar e tenta resistir aos beijos, mas acaba não conseguindo. Marco Antônio vai até a porta do quarto de Janete, mas acaba voltando, dizendo para si mesmo que ela deve estar dormindo há muito tempo. Josué afirma que agora Janete pode ir embora, e Janete responde que, na verdade, queria dormir ali com ele. Josué questiona o que a impede. Ao amanhecer, Janete sai do quarto de Josué e se depara com a porta da casa trancada, ficando sem jeito e sem saber o que fazer. Janete caminha pela casa e tenta entrar por outra porta, mas percebe que também está trancada. Em seguida tenta mais uma, porém encontra novamente a porta fechada. Marco Antônio se mexe na cama, mas continua dormindo profundamente. Janete pega uma escada, dizendo para si mesma que precisa entrar, sobe com cuidado e em seguida acaba derrubando a escada, deparando-se com mais uma porta trancada. Josué continua dormindo, alheio à situação. Luísa pede para que ela e Antônia preparem logo o café da família, mas Antônia comenta que agora vivem ali apenas mãe e filha. Luísa, porém, dá a entender que, mesmo assim, continuam sendo uma família. Marco Antônio faz a barba tranquilamente. Janete questiona como vai se explicar caso alguém a encontre ali. Marco Antônio deseja bom dia a Luísa, e Luísa comenta que Janete ainda não acordou. Marco Antônio afirma que Janete está se sentindo muito sozinha. E Luísa concorda, acrescentando que Janete está sofrendo bastante desde que Francesco foi embora da casa. Luísa questiona quando Marco Antônio viajará e ele responde que isso depende do pai. Antônia pergunta se devem acordar a madame, mas Marco Antônio nega e pede que a deixem dormir em paz. Josué se arruma para sair. Janete observa Josué de cima, tentando chamar a atenção dele, mas ele não a vê e por pouco Marco Antônio ao passar também não percebe a presença de Janete. Sozinha, Janete questiona a si mesma como vai conseguir sair dali. Luísa comenta que devem esperar a madame acordar, mas Antônia sugere que batam a porta do quarto dela, ideia que Luísa rejeita. Janete, por sua vez, acaba quebrando um dos vidros da porta. Luísa e Antônia ouvem um barulho, e Luísa decide até o quarto de Janete. Ao entrar, Luísa diz que ouviram um barulho vindo de baixo e comenta que parecia vidro quebrando. Janete afirma que foi isso mesmo, dizendo que acordou irritada naquela manhã e jogou um sapato na janela, que vive emperrando. Luísa comenta que nunca havia percebido problemas na janela e questiona como os cacos de vidro caíram dentro do quarto. Janete responde que Mariana não fazia tantas perguntas e Luísa acaba recolhendo os cacos de vidro após Janete ordenar o que ela o faça. Marco Antônio questiona se Josué é alfabetizado e Josué responde que sim. Marco Antônio comenta que ele não tem jeito para cocheiro. Josué explica que Janete contratou seus serviços justamente por ele ser alfabetizado e afirma que ele está prezando muito pelo emprego. Angélica comenta que precisa voltar ainda naquele dia para a fazenda. Rosana pede para que ela fique mais alguns dias, mas Angélica ressalta que deixou a filha sozinha com Florinda na fazenda. Rosana agradece por tudo e afirma que jamais se fará de vítima diante de Mateu. Angélica diz que essa postura é necessária caso ela queira reconquistar o marido e acrescenta que vai arrumar suas coisas. Rosana afirma que terá o marido de volta. Juliana toma um banho de espumas na banheira e em seguida caminha para mais um dia de trabalho. Mateu comenta que faria qualquer acordo com o tio de Toninho, referindo-se a Amadeu. Toninho diz imaginar o quanto ele deve estar aborrecido. Mateu, ao ser questionado sobre onde vai trabalhar agora, dá a entender que ainda não sabe, mas afirma que Deus vai ajudar, dizendo que tem uma quantia guardada, que ainda possui dinheiro para receber do sogro e garante que não vai viver às custas de Juliana.